Boa noite. Essa é a terceira aula das emergências hipertensivas. Vamos abordar emergências hipertensivas cardiovasculares. Meu nome é Hugo Falcon. Eu sou professor da matéria de urgências e emergências da Baiana. Vamos abordar a parte do sistema cardiovascular. E eles vão ter uma apresentação clínica geralmente mais geral, entre elas que é a da dor torácica. Dor torácica geralmente é um tipo de diagnóstico que chama bastante atenção a gente e que a gente deve ter bastante atenção, pois existem várias patologias que podem levar à morte. Entre elas, as emergências cardiovasculares, elas estão nos tops das emergências de dor torácica que podem levar a óbito do paciente de maneira rápida. Então, a dor torácica, inicialmente a gente divide ela em cardíaca. As cardíacas, a gente vai classificar entre as anginosas e não anginosas, seja isquêmicas e não isquêmicas. E das anginosas isquêmicas, vamos ter as anginas instável, angina IAM sem supra e IAM com supra. Lembrando que a gente está levando em consideração aqui uma dor torácica aguda, súbita. E das não isquêmicas, a gente vai ter a dissecção aórtica, pericardite, doença valvar. Não cardíacas, a gente vai ter diversos outros diagnósticos diferenciais, entre esses do trato gastrointestinal e do não trato gastrointestinal. Então, doença do refluxo gastroesofágico, espasmo esofágico, doença ulcerosa péptica, pneumotórax, TEP e doença e dor ósseo-muscular fazem parte de um cenário em que a gente tem que fazer esse diagnóstico de dor torácica. Lembrando que quando a gente pensa em dor torácica, a gente tem diversos jeitos de se fazer um diagnóstico. Podemos fazer um diagnóstico sindrômico, um diagnóstico mais epidemiológico, um diagnóstico etiológico, que é o mais específico. Mas a gente pode também criar uma estratégia pela anatomia de tentar se fazer o diagnóstico de um paciente. Nesse quadro, a gente classifica ele com uma dor torácica e dentro da dor torácica existem diversas síndromes que ela pode ser. A gente sempre tenta abordar de uma maneira que seja mais assertiva e abrangente para a gente acabar chegando ao nosso diagnóstico final. A gente sempre faz com o diagnóstico com uma visão ampla, para que a gente não perca nenhuma possibilidade de diagnóstico e depois que a gente chega ao diagnóstico final correto. Certo? Aqui, das emergências hipertensivas, vamos falar mais das síndromes coronarianas agudas relacionadas à isquemia, né? E vamos falar também da dissecção aórtica. Tanto a dissecção aórtica quanto a síndrome coronariana aguda, elas vão ter esse elo que vai ser da dor torácica, mas elas têm algumas diferenças que acabam chamando a atenção mais para um lado ou para o outro. A dor torácica do tipo de infarto, aqui que a gente pega mais à direita, isquêmica, temos uma dor mais em aperto, opressão, inquimação, que piora com esforço, que melhora com o uso de nitratos. Certo? Sendo que três desses três fatores que eu falei aqui, a gente considera essa dor como uma dor típica. Lembrando que dor típica é diferente de classificar a dor tipo A, B, C e D. São dois tipos de classificação diferentes. A dor típica se refere à dor anginosa, à dor isquêmica. Tá? E a gente vai ter também diferenças no eletrocardiograma e nos marcadores de necrose miocárdica. Já na dor torácica, pensando mais em dissecção aórtica, vamos ter uma dor mais lancinante, em rasgar, certo? Que vai irradiando para dorso, as costas. Existe uma diferença, geralmente, de PA nos membros superiores, a depender de como é esse tipo de dissecção aórtica e de onde está sendo acometido. Podemos ter alterações nos raios-x de tórax. E para o diagnóstico, a gente também vai ter alterações no anjo TC de tórax, ou uma angiorressonância, ou até mesmo um eco transtorácico, ou transesofágico. Então, começando por IAM, a gente sempre tem que excluir a patologia mais prevalente que mata mais. O IAM ele acaba se baseando em quatro critérios, sendo que 2 desses já é o suficiente para diagnosticar o IAM. Ele se baseia em história clínica típica, então, dor típica, a clínica típica já é um desses critérios. O ECG com alterações isquêmicas, marcadores de necrose miocárdica alterados, no caso com curva típica, né? Não é somente estar positivo.
e o eco transtorácico, que foi um último critério adicionado em 2018, lá junto com o Congresso Europeu, que foi lançado essa proposta e foi muito bem aceita. E sabemos que o território isquêmico, o território afetado, o território necrosado, ele fica hipocinético, acinético, discinético. Então, às vezes tem uma história, ou tem uma ECG, porque o paciente, às vezes, ele está entubado, não fala, um paciente que está lá na UTI, e com eco a gente consegue visualizar melhor esses tipos de alteração. E como é que acontece esse mecanismo de isquemia? Então, a gente tem nosso músculo do miocárdico, ele tem uma demanda de oxigênio, ele precisa suprir as suas necessidades para realizar a sua função, que é a função contrátil. Então, ele precisa de oxigênio e precisa de nutrientes para realizar isso, certo? Só que a gente acaba aumentando, a gente acaba, na realidade, reduzindo o nosso fluxo sanguíneo coronariano em um IAM ou uma angina instável, justamente porque existe uma obstrução. Essa obstrução pode ser subtotal, parcial ou até mesmo total. Então, a oferta já vai se encontrar bem reduzida. Enquanto a frequência cardíaca e a pressão arterial, lembramos que a frequência cardíaca vai ser o número de vezes que aquele coração vai bater. Então, é como se o coração andasse mais rápido, mais lento. Então, isso vai fazer com que ele necessite de mais oxigênio. E a pressão é a força, a pressão arterial é como se fosse aquela pós-carga, aquela força que o meu coração ele tem que vencer para estar injetando esse sangue. Então, acaba se fazendo uma maior demanda quando você tem esses fatores. Então, acaba que a sua oferta diminuída, junto com a demanda aumentada, acaba levando a um processo de isquemia. Nós podemos interferir nessa isquemia e na dor do nosso paciente utilizando medicações como a nitroglicerina, que nem a gente já viu já naquela nossa aula passada, ela tem um efeito grande vasodilatador venoso e coronariano. Então, mesmo com a PA aumentar, quando a gente eleva a PA, e a gente sabe que a nitroglicerina tem uma força de redução na PA, e além de aumentar o fluxo sanguíneo coronário, então ele acaba trocando esses sinais, fazendo com que a gente reduza a PA e também que a gente tente aumentar o fluxo sanguíneo coronário, junto com, por exemplo, a morfina, que acaba fazendo uma frequência cardíaca aumentada, porque aquele paciente está sentindo dor e está isquemiando, para uma frequência cardíaca determinada de normal. Aí você pode pensar, poxa, então por que não usar o beta-bloqueador nesses pacientes? De maneira muito lógica, realmente os beta-bloqueadores parecem fazer muito sentido. Mas em um paciente vítima de isquemia e vítima de uma síndrome coronariana aguda ou um IAM com supra, eles estão sendo muito requisitados no seu coração. Então, às vezes, aquele mecanismo adrenérgico, ele que está fazendo o paciente ficar taquicárdico, ou que está fazendo o paciente ter uma vasoconstricção, às vezes é ele que está fazendo com que o paciente ele ainda mantenha algum grau de perfusão. Então, a gente fazer o beta-bloqueador é como se nós tirássemos um dos mecanismos de autorregulação do próprio corpo. E muitas vezes, se a gente fizer isso, utilizando o beta-bloqueador, a gente pode fazer com que o nosso paciente ele evolua até para um choque cardiogênico. Portanto, os beta-bloqueadores em síndromes coronarianas agudas eles estão contraindicados em pacientes com um BAV do segundo grau ou maior, os pacientes bradicárdicos, pacientes hipotensos, pacientes com asma grave, pacientes com DP ou C grave e pacientes que são considerados KILIP, que é uma escala de classificação de disfunção cardíaca aguda do VE. KILIP 2 ou mais, você também não pode estar utilizando beta-bloqueadores para esses nossos pacientes. E o estudo COMET, ele também já demonstrou que há um aumento de mortalidade em pacientes com IAM com supra quando você utiliza um beta-bloqueador venoso. O beta-bloqueador oral, ele não demonstrou essa redução de mortalidade, mas deve ser evitado também, principalmente na fase aguda do infarto. Eles devem ser introduzidos nas primeiras 24 horas, mas após a fase aguda, ou seja, após aquela janela isquêmica ou após o coração já ter realmente lesado tudo ou salvo
ou a gente, pela reperfusão, ter salvo aquela área que poderia estar sendo lesada. Então, se a gente reduz a PA, aumenta o fluxo sanguíneo cerebral e também deixa uma frequência cardíaca dentro do nível de normalidade, a gente acaba que pode reduzir um pouco a isquemia e prolongar, vamos dizer assim, prolongar a sobrevida daquela célula que está perigando necrosar, além disso, fazendo também com que o paciente ele tenha grande melhora da dor. Lembrando que na nossa síndrome coronariana aguda, a gente vai reperfundir esse nosso paciente o mais rápido possível. Até as 3 horas, a gente tem um grandíssimo benefício na terapia de reperfusão. Não há diferença entre a terapia angioplastiva ou a terapia trombolítica na taxa de reperfusão desses pacientes, mas a gente sabe que mesmo o paciente tendo trombolizado, ele vai ter que ser submetido após a uma angioplastia para fazer uma terapia definitiva. Da dissecção aórtica, aqui eu vou aproveitar as imagens para falar um pouco do aspecto fisiopatológico, começando da imagem mais da esquerda para a direita. Então a gente observa que na dissecção aórtica a gente tem esse fluxo sanguíneo aumentado, ou a ejeção desse fluxo sanguíneo, que faz com que esse sangue bata nas camadas vasculares, ele pode promover uma pequena lesão em que a própria batimento cardíaco do sangue, ele vai abrindo aquela pequena lesão, que é a camada mais de dentro do vaso, que é chamada de, agora para a imagem do meio, a camada íntima desse vaso. Essa camada íntima, ela é como se fosse uma pele de revestimento do nosso vaso, em que faz com que o sangue ele flua de uma maneira adequada, sem se aderir a esses locais. A gente sabe que abaixo da camada túnica, que não há essa proteção, existe a exposição de diversos fatores que vão ser fatores de ativação para a cascata de coagulação, por exemplo. E são fatores que não são camadas reativas ao sangue. Então, provoca processo inflamatório e também provoca toda aquela emergência daquela cascata que nós vimos lá na nossa primeira aula. Quando o sangue ele alcança esse local entre a camada íntima e a camada média, que é a camada muscular, ele acaba ganhando esse espaço, fazendo com que o sangue ele consiga se deslocar para esse espaço e consiga rasgar realmente a túnica média da túnica íntima, fazendo uma luz falsa. E como essa luz falsa ela possui menos resistência do que a luz verdadeira, o sangue ele vai acabar passando mais prioritariamente para a luz falsa, fazendo com que aquela luz falsa ela tenha, quer dizer, a luz falsa no vaso falso, né? Ele tenha grande quantidade de sangue, fazendo uma hipoperfusão de todos os órgãos após essa dissecção. Lembrando que estamos falando do principal artéria do corpo, que é a aorta. Então, a gente tem que, no caso, ao vendo essa ruptura, tendo esse tipo de laceração, é o que vai provocar os sintomas da dissecção aórtica. Então, no aspecto fisiopatológico, a gente sabe que o que faz realmente romper essa aorta, aqui que nem o patologista está fazendo, é a pressão aumentada, que é como se ela fosse a força da batida do sangue, e a frequência cardíaca também, que é igual ao número de batidas dessa força que está batendo. Então, aquela história de água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. No caso, se a água for realmente muito forte e muito frequente, ela realmente vai acabar furando a aorta. Para fazermos o diagnóstico da dissecção aórtica, nós temos que ver essa luz, na realidade, essa camada íntima, ela deslocada da beira do vaso onde ela deveria estar, que essa camada deslocada junto com esse orifício de entrada é chamado de flapping. Esse flapping ele pode ser visto muito bem aqui na esquerda, quando a gente bota na angiotensina, tá? Então, a gente vê essa camadinha que está fazendo uma comunicação com a luz falsa, percebam que a luz falsa é a luz maior, é a luz que está para lá da esquerda, né, com 7 centímetros, então é um rasgo grande na aorta, tá bom?
E aqui a gente tem um flap também sendo demonstrado no ecocardiograma. Eu, sendo bem sincero, se eu pegasse o ecocardiograma para dar uma olhada e visse essa imagem, eu não conseguiria identificar tão facilmente o flapping, não, mas ainda bem que tem pessoas que conseguem, né? E temos uma opção também, principalmente para pacientes que não toleram contraste, porque a angiotensina acaba usando um exame contrastado, a gente pode fazer uma angiorressonância magnética, que a gente não utiliza contraste e consegue ter uma grande definição também do vaso. Perceba que ali na partezinha, na imagem mais da esquerda, na parte escurecida da aorta, ali que é a luz falsa, e aqui na imagem da direita, em que a gente tem uma pequena linha que é o flapping, com essa partezinha menorzinha mais para cá, que está um pouco mais brilhante, que também é a luz falsa da nossa aorta. Então, para a gente acabar, se a gente acaba tendo uma baixa suspeita de dissecção aórtica, a gente pode utilizar alguns critérios para estar afastando esse diagnóstico, não necessariamente tendo que submeter o paciente a um angio-TC, ou um eco, ou uma angiorressonância. A gente pode fazer um esquema proposto por Nazarian et al. É o nome do score ADS-RS, em que eles avaliam se o paciente ele tem critérios de risco, fatores de risco, para ter dissecção aórtica, ou seja, os pacientes têm síndrome de Marfan, tem história familiar de dissecção aórtica, fez alguma cirurgia de manipulação de aorta, tem história de aneurisma de aorta, tem doença valvular aórtica, ou ele tem algum tabagismo, acaba sendo também um dos fatores, mas que não foi considerado nesse estudo do ADS-R, tá? E se ele tem a história dele compatível, então a história dele é uma dor torácica abrupta, uma dor torácica que irradia para as costas, uma dor torácica lancinante. Então temos aqui um antecedente, temos uma história e também temos fatores do nosso exame físico, então diferença dos pulsos, diferença da pressão entre os braços, certo? Lembrando que essa diferença, para ela ser considerada significante, ela tem que ser uma diferença de acima de 20 milímetros de mercúrio da pressão sistólica e acima de 10 milímetros de mercúrio da pressão diastólica. Certo? Então, aspectos, a gente vai unir três coisas: antecedentes, a história clínica do paciente do momento da dor, e vai também envolver aspectos do exame físico. Se a gente tiver 1 ponto ou 0 pontos, a gente pode pedir um teste, exame laboratorial, para afastar o diagnóstico. Ou seja, temos uma baixa suspeita. Se a gente pedir o dedímero, e o dedímero ele vier negativo, ou seja, menor do que 500 nanogramas por ml, a gente pode afastar o diagnóstico de dissecção aórtica com um valor preditivo negativo de 99,7%. Lembrando que valor preditivo negativo é que quando dá aquele resultado, eu tenho aquela quantidade de chance daquele exame ser verdadeiramente negativo, certo? Então, 99,7 é um número que me convence muito quando o ADS-R está entre 0 e 1, certo? Quando o diagnóstico está acima de 1, nós precisamos submeter o paciente a uma angiotomografia de tórax. Ou, se o dedímero, no caso, que a gente pediu anteriormente, ele venha positivo. Lembrando que o dedímero ele acaba acontecendo, ele acaba se aumentando, justamente porque, como a gente falou, há lesão vascular, há exposição do endotélio, ou seja, não da parte de dentro, na realidade, da camada média, que não é aquela camada endotelial que protege todo o conteúdo do sangue. Então, é uma camada que faz a ativação da cascata de coagulação e, consequentemente, acaba fazendo também uma elevação do dedímero, que é um produto da degradação da fibrina. E se o que faz a dissecção aórtica acontecer é a pressão arterial e a frequência cardíaca, nós temos que combatê-la justamente combatendo a frequência cardíaca e a pressão arterial. A primeira coisa que nós fazemos
para combater é beta-bloquear o nosso paciente. Então, a gente vai diminuir primeiro essa frequência cardíaca. A gente vai utilizar de forma bastante agressiva. Sim, aqui é uma emergência que a gente não vai tratar de forma indolente. Nós não vamos baixar a pressão devagarzinho, nós não vamos baixar a frequência cardíaca devagarzinho, porque o paciente ele tem um risco iminente, praticamente, de morte, certo? Se aquela aorta se romper, não há pessoa que saia viva, certo? Então, a gente vai fazer vasodilatadores venosos, metoprolol venoso, a gente vai fazer até 5 mg em bolos, lento, na fase aguda e hiperaguda, e a gente pode repetir até 4 vezes. Podemos fazer metoprolol oral também, em adjuvância, quando a gente está fazendo o venoso, tá? Mas o beta-bloqueador mais indicado seria o esmolol, que é um beta-bloqueador de ação muito rápido. A gente faz um ataque de 0,5 mg por quilo em 1 minuto, e depois a gente faz uma manutenção de 25 micrograms por quilo por minuto, tá? A meta de frequência cardíaca desse paciente, a gente tem que manter a frequência cardíaca dele abaixo de 60 batimentos por minuto. Depois que a gente beta-bloqueou o nosso paciente, ele vai ter uma queda de pressão arterial já, certamente. A gente sabe que para ter a pressão arterial, ela é altamente dependente do débito cardíaco, e o débito cardíaco é altamente dependente da frequência cardíaca. Então, se abaixamos a frequência cardíaca, baixamos o débito cardíaco e, consequentemente, baixamos também a pressão arterial. E aí, depois que a gente já controlou a frequência cardíaca e já teve um pequeno controle da pressão arterial, se tolerável e se não tiver atingido ainda a meta, nós vamos iniciar o nitroprussiato de sódio, certo? Esse nitroprussiato de sódio, a gente pode fazer a dose, vai variar de 0,5 a 10 microgramas por quilo de peso. Lembrando que ele é dose-efeito, então a gente vai fazer a dose de acordo com o efeito que a gente quer. Se o paciente tiver muito hipertenso, a gente vai iniciar uma dose maior. Se o paciente tiver pouco hipertenso, a gente vai iniciar uma dose menor. Vocês podem perguntar, por que não usa a hidralazina? A hidralazina é um vasodilatador arterial também, mas ela não é uma boa ideia na dissecção óssea, porque a hidralazina ela faz um ataque cardíaco reflexo, certo? A pressão arterial que nós devemos alcançar aqui para esse paciente é uma pressão sistólica. Lembrando que a pressão sistólica é aquela pressão que faz a diferença de pressão, que ejeta, né? Então é a pressão que rasga realmente a aorta. Então é ela que devemos nos preocupar mais, e ela deve estar entre 100 e 120. Por que não menor do que isso? Porque nós precisamos perfundir também adequadamente os outros órgãos. Lembrando que aqui são metas, mas a gente tem que sempre trabalhar com o que é tolerável para o nosso paciente. A morfina ou alguma medicação analgésica também deve ser utilizada, pois sabemos que a dor aumenta a pressão e aumenta a frequência cardíaca, certo? Não esqueçam da analgesia. Podemos classificar ainda essa dissecção aórtica entre DeBakey e Stanford, em que o DeBakey 1, a gente tem uma dissecção pegando toda a aorta praticamente, né? Que seria a aorta ascendente e descendente, sendo que o DeBakey 2 é só a aorta ascendente e o DeBakey 3 é a aorta somente descendente, certo? Mas a classificação que a gente acaba mais utilizando de maneira para tomar conduta, que seria uma classificação mais anatômica, mais a DeBakey, mas a classificação de Stanford é uma classificação mais para tomar conduta, sendo que Stanford A, ela só quer saber a seguinte coisa: pegou, é a aorta ascendente, se pegou a aorta ascendente, é Stanford A, certo? Se não pegou a aorta ascendente, mas pegou a aorta em algum outro lugar que não é ascendente, então nós vamos tratar como Stanford B, certo? E como é que a gente avalia isso? A gente vai utilizar isso para o tratamento definitivo. O tratamento definitivo desses pacientes, eles vão depender de endopróteses. E algumas vezes, esse tratamento definitivo ele pode ser um tratamento clínico expectante. A gente vai, porque aquela própria dissecção que aconteceu, ela pode se fechar sozinha, se consolidar, coagular e voltar ao padrão normal depois, tá? Mas temos algumas indicações cirúrgicas. O Stanford A, ele sempre é cirúrgico. Já foi comprovado isso, que o tratamento clínico houve uma mortalidade de 56% quando comparado com o cirúrgico, que foi de 27%. Então, por fazer cirurgia, por instalar uma endoprótese,
a mortalidade se reduz à metade, então isso é muito significante. Então, o tratamento cirúrgico é o padrão para o paciente o paciente com a classificação de Stanford A. No Stanford B, nós podemos ter a conduta expectante, mas a gente deve se atentar a complicações da dissecção aórtica. Então, se a dissecção aórtica estiver causando alguma isquemia de órgão ou membro, estiver tendo ainda progressão nas próximas 24 horas dessa dissecção, o paciente está com a dor e é uma dor intratável, controla a frequência cardíaca, controla a PA, controla o analgésicos e não consigo tratar a dor. Está com sinais de iminência de ruptura da aorta. Tem uma hipertensão refratária à minha terapia com nitroprusiato de sódio. Ou um diâmetro dessa dilatação acima de 5,5 centímetros. Eu vou, mesmo sendo Stanford B, eu vou tratar essa dissecção aórtica como cirúrgica. Sendo que o Stanford B não complicado, ou seja, que não possui essas complicações que eu listei aqui, ela pode ser feita com a conduta expectante. Então, pessoal, essa foi a nossa terceira aula. Agradeço a vocês que chegaram até aqui e vamos partir agora para a nossa quarta e última aula.